E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal gravando Café com Fertilidade, que vocês mandam as perguntas aqui pra gente. Basicamente, eu não conheço as perguntas, acho que isso deixa mais legal do café. E a gente já tá no café 187, então são 187 semanas que a gente responde as perguntas que vocês mandaram aqui. E, pessoal, eu vou deixar o nosso número aqui para vocês quiserem mandar mensagem de áudio também, a gente coloca no café, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje. Eu queria pedir para vocês se inscreverem, se chegar no finalzinho. Se vocês gostarem do conteúdo, a gente vê que quase 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, se vocês puderem se inscrever no canal, vai ajudar bastante a gente, beleza? E ativar as notificações. E se você fizer sentido para você, comenta alguma coisa se você está a favor, contra o que eu falo. Pode ficar super tranquilo aqui, que aqui é realmente um espaço de debate. É claro, respeitoso sempre, mas é um espaço de debate, beleza? Então, bora pro café de hoje. Bora lá, pessoal, para a primeira pergunta de hoje da Adriana Damasceno. Ela perguntou o seguinte: alguém pode me tirar uma dúvida? Estamos aqui para isso, Adriana. 4 meses sem menstruar, porém tem um dia que tem um leve sangramento, ou seja, a paciente está bloqueada, né? Esse sangramento que a gente fala que são leves sangramentos pós muito tempo de parada, a gente chama de spottings, né? Spots endometriais. Como se fosse menstruar, ou seja, tem um sangramentozinho bem pequenininho como se fosse menstruar. São os spottings. Mas ele suspende do nada. Então, sangramentos pequenos, bem esporádicos. Ela deve estar bloqueada por algum motivo. Será normal, ela pergunta, durante a amamentação? Então o finalzinho da pergunta explica tudo. O paciente está amamentando, pessoal. E na amamentação existe um hormônio chamado de prolactina. E esse hormônio, quando ele aumenta muito, a prolactina ele é produzido na hipófise posterior, aqui numa glândula que tem na cabeça. E quando a prolactina está alta, quando a prolactina está alta, ela bloqueia a menstruação. Então a paciente não menstrua quando está amamentando. É claro que existem momentos ali, até a prolactina tem que estar bem alta para conseguir bloquear a menstruação. Toma cuidado que quando você adiciona alimento, por exemplo, na criança, ela não amamenta tanto durante o dia. Isso pode sim cair a taxa de bloqueio, então as pacientes podem engravidar. Não pode ser usado como contracepção, mas sim, as pacientes entram em amenorreia quando estão amamentando. Principalmente quando a amamentação é exclusiva. Então o que ela está tendo? Ela está bloqueada com a prolactina alta da amamentação e o endométrio dela ele sofre um pouquinho de variação, até por um pouquinho de estrogênio que a suprarrenal produz, um pouquinho do ovário, até um pouquinho do tecido gorduroso, a estrona. Então esses sangramentos pequenininhos eles são comuns do útero, isso não é um problema, mas sim, ela continua bloqueada, ela não faz um ciclo menstrual completo de sangramento, beleza? Pessoal, e aí segunda pergunta do café de hoje é a seguinte: engravidei fácil pela primeira vez. Meu filho tem 8 anos, mas agora não consigo de jeito nenhum. Tô infértil? Pessoal, sim, né? O que a gente chama isso? A gente chama de infertilidade secundária, quando a paciente engravida a primeira vez tranquilo e não consegue engravidar na segunda vez. Então, o que é uma infertilidade secundária? Quando a paciente já engravidou uma vez, ela tem um filho de 8 anos, a gente pode até trazer alguns motivos por que isso acontece, ou potenciais motivos, mas basicamente, se você está tentando engravidar, mesmo que de um segundo filho, e passou um ano de tentativa, você tem uma infertilidade, que a gente chama de infertilidade secundária. Isso é bem importante para explicar. E quais são as principais causas? Então, a paciente perguntou, sou infértil? Então a resposta é sim, isso é um tipo de infertilidade. E quais são as principais causas? Ela não perguntou. Mas, pessoal, uma das principais é a mudança dos gametas do casal, né? Até o homem, 8, 10 anos depois, pode piorar um pouquinho mais o sêmen, até estilo de vida do casal. A paciente pode ter tido alguma infecção, alguma coisa que possa ter piorado a trompa. Então, sim, alguns motivos. Um dos principais é até a saúde do útero pós-gestação, uma coisa que a gente olha bastante. Né? Se a paciente tem uma istimocele, a paciente tem alguma doença do útero que pode estar atrapalhando ela a engravidar, esse tipo de coisa a gente também foca nas infertilidades secundárias, que não são as principais típicas da primária. Mas uma das variáveis mais importantes na infertilidade secundária é a idade da paciente. Ela mesma falou, eu tive o primeiro filho, não sei quantos anos ela teve, mas vamos supor que ela tenha com 31, 32 anos. Ela engravidou e o filho dela já tem 8 anos de idade. Então hoje ela já tem próximo de 40. E a gente sabe que as taxas de sucesso próximos dos 40 são bem menores do que as pacientes mais jovens. Então idade por si só já é um fator, beleza? Vamos para a terceira pergunta de hoje, pessoal. Estou na primeira menstruação após a curetagem, no 7º dia, é normal? Vamos lá, pessoal. Depois do procedimento da curetagem,
O que a paciente teve agora é um sangramento pós-curetagem, não é uma primeira menstruação. Né? Imagina que 7 dias depois do procedimento não deu tempo dela fazer todo o endométrio de novo para poder sangrar. Então o mais comum é que quando você faz a curetagem, tira toda a gestação ali, ainda sobram focos de sangramento, e a paciente sangra o finalzinho que está no útero, que ainda não é um endométrio, ainda pode ser até um sangramento de decídua, que a gente chama, que são restos da gestação até que foram embora junto com a própria curetagem, tá bom? Então isso não é uma menstruação, como ela falou, mas sim, esse sangramento é um sangramento normal, esse sangramento pode existir, mesmo pós a curetagem. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, manda para alguém se você acha que essa pergunta ajudou vocês aí, ou ajudou alguém que está amamentando, nesse caso a amamentação, pessoa que está tentando ter o segundo filho, são todas perguntas importantes. Valeu!